Sabe, antes eu vi uma história que aconteceu, porque a gente hoje, Isaac, está difícil até no meio, né? Que era para juntar tanta gente, às vezes um meio religioso, um meio de igreja afasta tanta gente. Tinha um pastor conhecido, que eu não vou falar nome, que ele estava no culto, vinha nos cultos, todo mundo conhecia ele. E gerou um escândalo o nome dele, por quê? Como vocês podem lembrar, aí eu vou falar do final para o início. Porque assim, tinha uma das integrantes do grupo de louvor, ele estava de olho. E embora fosse casado também, mas nem solteiro justificaria, porque a mulher do grupo de louvor era casada. Enfim, o que aconteceu com esse pastor foi que ele, usando de uma autoridade pastoral, uma autoridade... Sabe quando a gente é acusado, às vezes, porque quando ludibria uma pessoa que não tem tanto conhecimento e usa a fé para poder formar a cabeça da pessoa, Shalonires. Então ele usou disso, usou da religiosidade, usou das palavras de Deus deturpada e conseguiu atrair essa mulher, deitou com essa mulher e engravidou essa mulher. E aí ele, depois disso, cara, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Infernizou tanto a vida do marido dessa mulher que o marido se matou. Agora, vocês ouviriam esse pastor subindo e pregando? Pastor desse, velho, difícil perdoar, né? Uma situação dessa. Porque a igreja, o pior de tudo é que a igreja depois não sabia disso. Foi lá para frente que foi saber. Porque Deus revelou. Então ele, depois que o marido se matou, ele ainda saiu de bonzinho. Disse que pagaria o salário dessa mulher no grupo de louvor, que cuidaria dela e dos filhos financeiramente. Então todo mundo olhou para ele de bonzinho. Depois eu volto nessa história. O tema é o pecado que a religião não vê. Aperte os cintos, porque vai pegar fogo. Porque eu tenho uma outra história para contar. A história que a gente se indignou, cara, eu tenho uma história parecida. Só que o cara não era pastor. O cara era rei. Adulterou, mentiu, manipulou, planejou a morte de um inocente. E se chamava Davi. Um homem que derrotou Golias, escreveu salmos, um homem que se apresenta como homem do coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Então vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Vocês podem em casa ler o capítulo inteiro, porque a história está no capítulo inteiro. Mas eu não preciso, para não me alongar muito, eu vou ler só algumas partes. 2 Samuel 11. Eu vou abrir minha Bíblia aqui também. Enquanto vocês abrem a sua. Para facilitar, 2 Samuel está depois de 1 Samuel. 2 Samuel 11. Eu vou ler aqui do 1 a 5 primeiro. Eu quero que os corações aqui estejam dispostos a ser confrontados, porque eu não tenho dúvida de que o próprio Deus é que me mandou trazer essa mensagem. Minha esposa sabe que eu nem pisquei, dediquei muito tempo a ouvir o Senhor e trazer algo que Ele queria falar ao meu coração e ao de todos nós. Porque Deus está desejando criar um grupo forte nas armas de Deus para poder mudar uma civilização, para poder mudar o Guaibim, para poder mudar a Valença, para poder chegar em vozes que os outros não estão conseguindo chegar. Mas Deus não conta só com o pastor. Jesus Cristo não ficou sozinho, Ele chamou 12.
E assim Ele está querendo preparar a gente para ter o mesmo coração. Jesus Cristo, Ele sofreu porque as pessoas não conseguiam enxergar o que Ele estava querendo trazer. E aqui Ele quer fazer o mesmo. Transformar nossos corações para transformar vidas. E vamos lá. Versículo 1 a 5 vai dizer assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e secaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita e tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxessem. Ela era obrigada a ir, ele era o rei. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Depois disso, vou só contar o que acontece. Davi, ele tenta todas as artimanhas. Ele tenta mandar Urias bêbado para casa para poder ter relações com a mulher dele e depois ele dizer que o filho era do cara mesmo. Mas Urias fica ali junto de Davi, porque diz: não, eu não poderia deixar o rei dormir aqui, é perigoso, vou ficar aqui. Quando ele viu que nada mais funcionara, ele pegou e deu ordem a Joabe: ó, coloca o cara em primeiro na linha. Cara, os caras iam perder a batalha. Os caras perderam a batalha. E Davi ainda se alegrou, diz assim: não importa que perdesse, não. Só foi para... E inventou um monte de desculpa. Mas Urias foi assassinado por Davi. Davi usou essa metodologia para matar ele. E depois ele saiu como um bonzinho. Por quê? Porque ele pegou e disse: eu vou cuidar aqui dessa senhora. Mas o interessante é que o versículo 27, que é o último versículo, vai dizer que Deus não se agradou de Davi. O pecado que a religião não vê. Eu trouxe alguns tópicos aqui, 5, não foram 47, de ensinamentos que eu ouvi o Senhor falar para nós. O primeiro ensinamento é: somos rápidos para enxergar o pecado quando está no outro. O versículo 27 vai dizer: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Perceba que quando a pessoa era desconhecida, o pastor que eu inventei aqui, a gente logo julga, não é? Mas quando descobrimos que é Davi, epa, alguma coisa mudou. Se a gente falar de um empresário que fez isso, vai todo mundo aqui julgar rapidamente, condenar para o inferno. Mas quando a gente viu que era Davi, alguma coisa mudou. Quando é um homem do nosso dia a dia, a gente enxerga logo um criminoso. Mas quando era alguém bíblico, relativamos. Por quê? Porque a gente já conhece o final da história. Quando a gente não conhece o final da história, a gente julga. Só pelo que os olhos viram naquele momento. Mas é bíblico. Eu já sei que ele vai chegar lá. Eu já sei que Deus disse que é o segundo coração de Deus. Então a gente vai, tudo bem, eu vou relativar o pecado de Davi, relativizar. Gente, o maior erro é ler a Bíblia como uma história de pessoas distantes. Eu sempre brinco aqui, dizendo: Deus não é um personagem da revistinha do Chico Bento, nem do Cebolinha. E parece engraçado, mas é como a maioria das igrejas vê Deus, como um personagem fictício, gente. A gente ouve Davi e sabe já que é um grande herói. A gente ouve sobre Pedro e a gente sabe logo que andou nas águas. A gente lê sobre Abraão, a gente nem se lembra que ele foi um mentiroso. A gente lembra logo que é o pai da fé. Ninguém ousa proferir uma palavra contra essas pessoas. Por quê, gente? Porque na Bíblia a gente já sabe o que Deus falou deles. Mas no real, a gente não sabe o que Deus falou do nosso irmão. Então é mais fácil a gente se apressar e julgar
o defeito alheio. Mas quando o evangelho é aplicado, ele deixa de ser apenas uma história do passado e ele se torna um espelho dentro do nosso lar. Porque a Bíblia não foi dada, gente, para eu descobrir quem Davi era. A Bíblia nos foi dada para eu descobrir em Davi e nas outras histórias quem eu sou. Sabe, a gente não pode fazer do evangelho uma janela para fiscalizar os outros. Ele precisa ser primeiramente um espelho que reflete as nossas próprias podridões. Porque senão a gente não está no evangelho. Sabe? Davi ouviu uma história parecida de Natã. No capítulo seguinte, você vai ver, Natã chega lá, inventa a história de um cordeirinho. O cara só tinha um, Davi tinha muito cordeirinho. E Davi vai e pede o cordeirinho da pessoa. E Davi respondeu rapidamente. Natã perguntou a Davi o que esse homem merecia. Davi fala, merece ser morto. Ele fala pior, ele diz assim, tão certo quanto vive o Senhor, esse homem deve ser morto. Aí Natã chega para ele, tá bom, esse homem é o Senhor. Ô cara, tu és o homem. Davi enxergava perfeitamente o pecado, enquanto ele acreditava que o pecado era em outro níris. Mas quando o pecado apontava para ele próprio, ele não conseguiu enxergar. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas eu não sou assim não, não é o quê? É espelho, hoje é dia de espelho. Mateus 7,3 vai dizer, porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no seu olho. Às vezes não é nem uma trave, é o tronco inteiro dentro do olho da gente, gente. A gente faz exatamente isso. A gente é especialista em olhar o pecado do irmão. A gente é especialista em definir o futuro do irmão. A gente vê a falha, a gente vê o vício, a gente vê a roupa que usa, a gente vê a queda, a gente vê tudo do outro, mas não reparamos na nossa trave. E o pior, se um irmão tirar a trave do olho e vier apontar a nossa trave, que para ele tem que ser considerada cisco, a gente ainda fica emburrado, porque apontou algo que a gente não queria estar errado. Vou perguntar algo aqui tremendo para vocês essa noite. Muito forte que eu vou perguntar. Pense para si mesmo e não responda para mim. Qual foi a última vez que você confessou estar errado em alguma coisa da Bíblia? Qual foi a última vez que você se lembra da última vez que você reconheceu que estava errado em algo? Isso é uma pergunta para a gente pensar, meu irmão. Porque o coração de Davi reconheceu que ele estava errado. Sabe o que é o evangelho como janela? Essa palavra é para fulano. Aí eu estou pregando aqui, Mateus. Poxa, minha mãe devia estar aqui para ouvir essa palavra. Meu marido devia estar aqui para ouvir essa palavra. Ah, eu conheço alguém exatamente assim, como você está dizendo, pastor. Não, não. Quando o evangelho se torna espelho, a pergunta muda. Senhor, quem sou eu nessa história? Senhor, qual é a trave em meus olhos? Senhor, que pecado eu aprendi a condenar nos outros e tolerar em mim mesmo? Isso é evangelho. Porque isso vai nos ajudar a tirar a trave do nosso olho. E aí sim, a gente chega no do próximo e ajuda. O segundo ensinamento. Agora eu falei do pecado que a religião não deixa a gente ver. Agora eu quero falar do pecado que todos veem facilmente. Porque esse pecado era visível, gente. Mas a Bíblia declara assim, ó, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi podia se esconder do povo. Ele se escondeu. Davi podia se esconder dos soldados. Davi podia se esconder das mulheres dele. Davi podia se esconder da família de Urias. Mas Davi não podia se esconder de Deus. Você pode estar aqui 8 anos, 9 anos, congregando junto aqui, todo mundo junto.
Eu posso nunca ver o seu pecado. Mas Deus está vendo aquilo que o seu ego não confessa. Cara, Deus enviou o profeta Natan para confrontá-lo, gente. Quando a palavra confronta Davi, gente, a palavra rompeu a cegueira de Davi e ele diz: pequei contra o Senhor. E aqui eu faço mais uma pergunta. A gente se prostra à correção, meu irmão e minha irmã? Porque hoje é noite da palavra romper com o nosso ego, romper com a nossa cegueira. Deus perdoou. Deus perdoou Davi. Ponto. Agora, o perdão não chamou o pecado de Davi de pequeno. O perdão não trouxe Urias de volta. O perdão não tirou a dor que a mulher de Urias deve ter sentido quando o marido foi morto. Não. Não apagou as consequências para a casa de Davi. Davi foi perdoado, mas a consequência teve. Mas sabe o que eu não entendo, Isaac? É que o grupo que se diz evangélico, que devia ser o mais cristão, ou o grupo que se diz cristão, que devia ser mais do evangelho, quando a gente diz que a pessoa é perdoada, ele não se alegra tanto do que quando a gente diz que ele sofreu consequências. Parece que a gente celebra mais quando a pessoa sofreu consequências do que com o perdão de Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente é tão sangrento a ponto de querer que o outro pague a consequência. E se Deus não quiser dar consequência nenhuma, por que você não se alegra? Não, mas tem que ter consequência, pastor. Pegou, tem que ter consequência. Por que a gente se alegra tanto com isso? Tudo bem, terá consequências. Mas minha alegria não pode estar na consequência, tem que estar no perdão que ele recebeu. A pessoa arrependida, aquele pecado não existe mais, foi jogado no mar do esquecimento. Só não é jogado na cabeça dos religiosos, porque Deus já esqueceu tudo, porque o sangue de Jesus nos lavou e o preço foi muito caro que ele pagou. Ah, gente, enfim, a graça não transformou o erro em acerto, mas a graça conduziu o pecador ao arrependimento. Natan não queria que Davi fosse punido. Ele queria abrir os olhos de alguém que estava errado. Eu entendo e aprendo com isso aqui que Davi não era homem segundo o coração de Deus porque não pecava. Muita gente fica dizendo, mas ele só cometia o pecado uma vez e nunca mais repetia. Onde é que está isso na Bíblia? As pessoas botam e os papagaios imitam, né, contando a mesma coisa. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso, cara. Então ele era um Jesus Cristo. Jesus não errava nem a primeira vez. Não. Não é porque ele não cometia pecado que ele era homem segundo o coração de Deus, não. É porque ele tinha um coração disposto a se arrepender. Ele tinha um coração que quando mostrava que ele estava errado, ele se rendia ao Senhor e dizia, pequei contra o Senhor, não tires de mim o teu espírito. Ele se preocupava em perder a presença de Deus. Pode tirar todo o meu palácio, pode tirar toda a igreja, pode tirar todos os guardas, pode tirar tudo, Senhor. Só não tire tua presença da minha vida. Esse era Davi, gente. Ai, gente. Tem muita gente que não aceita a correção e trata como indireta. Mas não para hora nenhuma para pensar assim. Não, não é indireta, é direta de Deus. Direta de Deus. E se confrontou, glória a Deus. Pequei contra o Senhor Jesus. Por isso que eu perguntei a mim e a vocês. Qual foi a última vez, Maurício, que provaram a você que você estava errado e que você disse, é verdade. Senhor, pequei contra o Senhor. Terceiro ensinamento. O pecado que não vemos. Essa história está em Samuel 24. Segundo Samuel 24. Não precisa abrir, não. Senão vai ficar demorada. Eu explico.
Davi tinha um exército grande. Davi era poderoso. Aí Davi fala assim, já sei, eu quero fazer um censo. É normal, Deus muitas vezes perguntou para fazer o censo, mas dessa vez não. Davi chegou e fez, eu quero contar qual a minha potência do exército. Cara, Deus se irou. Eu não posso afirmar qual foi o pecado maior ou menor, Níris, mas eu posso dizer que a consequência desse ia ser muito maior. Deus envia um anjo, que provavelmente é Miguel, para destruir Israel inteira. Ele vem com tudo para cima de Israel, por causa de algo que ele só quis contar. Não houve adultério, não houve gravidez escondida. Davi não planejou a morte de ninguém. Davi não deixou ninguém viúvo. Fez nada disso. Ele simplesmente solicitou um levantamento. Se perguntasse para a gente hoje, sabe o que quer dizer? Davi é massa nisso. Que cara competente. A gente chamaria isso de planejamento, de gestão, de coordenação, eficácia da igreja. Tem isso aqui, tem uma assembleia que julga isso, tem isso aqui. Eu estou tranquilo na minha igreja porque tem pessoas para fazer todas as coisas. Eu quero contar o número de membros na minha cadeira. Aí eu quero contar, olha, a igreja tem tantos tamanhos, o sucesso está quando essas cadeiras estavam lotadas. Foi isso que Davi fez. E Deus se irou. Davi havia enfrentado Golias, cara, e ele disse assim, a batalha do Senhor. Aí agora, ele estava contando o exército para dizer, a força é minha. O mesmo Davi. Oh, meu pai. Antes da guerra, a pergunta era, Deus está conosco? Agora a pergunta havia se tornado, quantos homens eu tenho? Sabe a diferença aos nossos olhos? O adultério nos escandaliza. E é para escandalizar mesmo, viu? Estou aqui passando a mão, não. O assassinato nos escandaliza. Já o censo talvez recebesse aplausos. A gente comete todos os pecados visíveis, Mateus. A gente fuma, a gente bebe e escandaliza. Mas a gente confiar que nossa igreja tem 100 membros e por isso a gente consegue tirar todo o dinheiro para sustentar a igreja, não nos escandaliza. Cara, o primeiro pecado parece aparência de pecado. Já o segundo tem aparência de competência. Deus, cara, vê quando a pessoa continua dizendo que confia nele, mas sua verdadeira segurança não está nele, está na sua força. Nós condenamos rapidamente quem fuma, mas a gente não examina a incredulidade dentro de nós. Nós percebemos o cheiro de cigarro rapidamente. Nós percebemos o cheiro da bebida rapidamente em alguém que entra aqui. Mas não vemos quem entrou na igreja cheio de justiça própria. Alguém vê? Mas está tudo certo, né? A gente não vê. E para Deus o que é pior, cara? Não sei. A gente vê alguém lutando contra o vício e a gente conclui, esse cara não é de Deus. E vemos uma pessoa cheia de si mesmo, carregando uma Bíblia, e a gente diz, aí está um homem santo. Por quê? Porque alguns pecados aparecem. Outros pecados aprenderam a entrar no guarda-roupa e sair com a roupa religiosa. Há pecadores, gente, há pecados que fazem barulho e há pecados que usam terno, sabia? Há pecados que fazem barulho e outros que usam ternos, entram na igreja e sentam nas primeiras cadeiras. Mas esse a gente tolera. O que faz barulho, a gente diz, está condenado. Esses foram os dois casos de Davi. Exatamente assim. E eu não estou dizendo aqui que o pecado não destrói, para não destruírem minhas palavras. O que eu estou dizendo é que abandonar o cigarro também não salva ninguém. E nunca ter fumado também não salva ninguém.
Uma pessoa pode nunca ter colocado um cigarro na boca e continuar sem fé em Cristo. Pode nunca ter bebido e estar embriagada com seu orgulho. Uma pessoa pode vir a todo culto e continuar sem conhecer a graça de Jesus. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Quarto ponto. Olha como eu estou rápido. A religião não apenas julga, ela inventa regras. Isaac falou aqui outro dia de Colossenses 2:20-23, que diz: porque, por favor, internalizem isso, você que está na internet, gente. Não sou eu falando, é a própria palavra de Deus. Porque, como se vivêssemos no mundo, eu não vivo mais nesse mundo. Vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem algum valor contra a sensualidade, contra os desejos da carne. Nenhum valor. Não use boné, não tem valor nenhum. Venha vestido assim, não tem valor nenhum. Você não pode estar naquele lugar, não tem valor nenhum. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Esse texto é profundamente atual, gente. Paulo está falando de regras criadas por homens, e ele está alertando, não vá nessa onda. É justamente essas regras que muitos de nós vamos seguindo e nos recusamos a aceitar a graça, porque parece ser fácil demais. Não foi fácil demais, não. É que a dor não foi a gente que sentiu, foi Jesus naquela cruz. Nessa aí não, naquela de lá. A religião pega princípios, costumes, preferências pessoais e transforma em critérios de salvação. A gente começa a dizer, Isaac, quem faz isso está salvo, quem não faz isso não é de Deus. Quem congrega está salvo, quem fuma vai para o inferno, quem não se veste como nós não é convertido. Essa é a principal. Aquele homem ali, Maurício, pastor, andando de sunga na praia, não é convertido. Mas eu que uso terno, mas estou cheio de arrogância, sou convertido, dona Marlene. Isso é muito sério, gente. Ah, pastor, mas isso não tem a ver com a gente? Tem. É porque a gente está tão cego que a gente quer olhar para as outras igrejas e Deus está falando com o nosso interior. Não com os outros, Deus está falando com a gente. Comigo. Comigo, com certeza, Ele está. Paulo diz, gente, que essas regras têm aparência. Elas parecem santidade. Elas parecem zelo. Elas parecem firmeza, elas parecem espiritualidade, mas não tem poder para transformar o coração. Meu Deus, cara, uma pessoa pode obedecer exteriormente a todas as regras e continuar sem amor e cheia de orgulho, mas cumpriu tudo. Oh, meu Pai. E o interessante, você pode nunca tocar, você pode nunca provar, você pode nunca experimentar porcaria nenhuma, nunca manusear, você pode ser perfeito em casa, você pode nunca olhar para fotos que não devia, Isaac, você pode nunca ter teclado com outra pessoa na vida de maneira errada, você pode não ter feito nada errado e ainda assim viver completamente distante de Jesus Cristo. Eu não estou falando para os fariseus dentro de outras igrejas. Eu estou falando para o fariseu que mora dentro de nós e que precisa tomar chumbinho essa noite, para morrer. A religião, gente, anote isso, muda o comportamento para preservar a aparência. O evangelho transforma o coração e gera vida nova. É difícil explicar isso.
Só o Espírito Santo pode te convencer aqui essa noite. Porque quando Jesus deu liberdade, a gente colocou corrente. Quando Jesus abriu uma porta, a gente colocou um fiscal. Quando Jesus disse venha, nós entregamos uma lista de exigências. É isso que a gente fez. Não é a Assembleia, não é a Pentecostal, é a gente. A gente continua sendo assim ou a gente muda essa noite? Porque nossa justiça própria é uma ameaça, gente, ao amor ao próximo. Sabe, eu ouço os religiosos gritarem: a Globo é uma miséria, quem assistir Globo está no inferno. A Globo tem que falir. Oh, meu Deus, cara. Pode haver muita coisa errada que necessita de confronto, cara. Não nego isso, jamais. Mas quando a gente deseja que tudo isso acabe, será que a gente lembra do filho do padeiro que trabalha lá dentro, Isaac? Será que a gente lembra, Niris, do motorista que trabalha na Globo e precisa do dinheiro? Será que a gente lembra do pai de família que depende daquele salário e não tem nada a ver, não está nas reuniões de conteúdo do que a Globo passa? Será que a gente pensa nisso? Eu não estou falando do pecado, eu estou falando que a gente não pensa antes no amor ao próximo. Carnaval é do diabo, tem que acabar. Eu não estou negando se agrada a Deus ou não. Mas será que a gente pensa naquele cambista que esperou o ano todo para botar comida em casa, justamente ali? Será que a gente se lembra, passa na nossa cabeça o cordeiro que está precisando daquela grana? Será que a gente pensa, gente, numa mulher que trabalha o ano inteiro, que não consegue ganhar dinheiro, aí bota aquele cesto na cabeça para vender pastel no carnaval? A gente pensa nisso ou a gente só ataca o sistema e o ser humano é efeito colateral? É um dano colateral. Problema, acabe-se a Globo, acabe-se o carnaval, acabe isso, não importa se as pessoas morrerem de fome. É isso que eu combato. Ah, o pastor é a favor de... Não sou a favor. O que eu estou falando é que é muito mais complexo do que a gente imagina. Porque Jesus Cristo, enquanto a gente olha o sistema, ele olha pessoas. A gente é miserável demais. A justiça própria é muito perigosa, gente. A gente vê o evento. Deus vê pessoas. Nós vemos a instituição. Deus vê quem está lá dentro. A gente vê o templo, Deus vê o pastor, as necessidades do pastor. Deus vê a necessidade de alguém que está ali sofrendo, que está sem emprego, se está com alguma coisa, e as pessoas só estão preocupadas com a beleza do templo. Porque a gente olha a infraestrutura. Será que a gente para pensar, e as pessoas? Ah, meu irmão, minha irmã. Cara, nós olhamos para aquilo que queremos condenar, e Deus vê também o que a gente transformou em dano colateral. Não acho que o carnaval é de Deus. Não estou falando isso aqui. Eu estou falando é que eu tenho que pensar no dano colateral. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas quando a gente pede o fim de uma empresa porque apoiou algo errado, a gente não está se preocupando com as pessoas que dependem daquilo para comer. Deus é poderoso para limpar toda a empresa e ainda colocar pessoas dele no comando. Porque ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Então mude sua oração, transforma aquele coração, meu Pai, para que ele se arrependa a ti. Transforma o coração daquele homem da Globo para que arrependa a ti. Transforma o coração daquele político para que venha a ti. E se ele não se transformar, tira ele e bota um com o teu coração. Olha como mudou tudo. A justiça própria é perigosa, porque nós não temos a mente de Deus. Nosso julgamento é rápido, porque olha a superfície. O amor é paciente, porque se aproxima da pessoa. O amor não chama o erro de acerto, mas o amor se recusa a esquecer pessoas enquanto defende uma causa. Para não me interpretarem mal, eu não estou negando defender uma causa. Eu não estou negando combater uma causa. O que eu estou dizendo é, antes pense nas pessoas que são inocentes nessa causa. Quem entender diferente disso aqui está deturpando as minhas palavras. Problema da justiça própria
é que ela nos faz acreditar que a gente está defendendo Deus quando deixamos de amar as pessoas que Cristo colocou ao nosso redor. E aquele que não ama o ser humano não pode dizer que ama a Deus. A gente olha alguém e pergunta, está certo ou está errado? Jesus olha e pergunta, quem vai amar essa pessoa? É forte, né? Vem cá, o que essa pessoa está fazendo, é certo ou errado? E Jesus está perguntando, não estou perguntando nada disso, estou perguntando, quem vai amar essa pessoa? É simples assim o evangelho, cara. Jesus continua dizendo, cara, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Mas eu tenho que dizer um cuidado aqui. Liberdade em Cristo não é liberdade para viver no pecado. A gente não está falando disso hoje aqui não, viu? Jesus não nos liberta para a gente permanecer escravos. A palavra diz, vocês serão escravos daquilo que te domina. Não é isso que eu estou falando. Mas a transformação não acontece porque alguém conseguiu se adequar ao grupo que o pastor Maurício fez. Não. Ela acontece pela graça do Espírito Santo que transforma dentro para fora. A regra, gente, pode segurar a mão, mas somente o Evangelho pode transformar o coração. E quinto, a incredulidade dos de dentro e a fé dos de fora. Jesus volta para Nazaré, esse caso é muito conhecido, onde a galera de infância dele estava toda lá reunida, todo mundo conhecia Jesus, né? Agora, perceba aqui, ó, o pessoal de lá, Jesus estava diante de um povo que conhecia as Escrituras. Quando ele vai entrar na sinagoga para citar o texto de Isaías e dizer que é dele que as Escrituras estão falando, é disso que eu estou falando aqui. Então o pessoal conhece sua família, conhece seus pais, o pessoal conhece seus irmãos, como uma pessoa normal, né, Bena? Conhece a profissão de Jesus, mas não conheceram quem ele era. Sabe o que é interessante? Porque a gente é assim. A gente conhece tudo sobre as regras de Jesus e a gente não conhece Jesus. A gente sabe que Jesus nasceu ali naquela cidade tal. A gente sabe que Jesus era filho de Maria e de José. A gente sabe que Jesus era filho de Deus. Mas raramente você vai encontrar alguém, e raramente porque Jesus são pouquíssimos, que conhece Jesus. Jesus. Você sabe qual é meu maior medo? Talvez temor. Eu tenho medo, Isaac, de acordar de manhã, toda manhã eu acho. Eu fico assim, Senhor, será que eu estou andando na tua palavra? Meu medo é o seguinte, que o preço que Jesus pagou, morrendo daquela maneira, para que a gente aprendesse como viver o Evangelho, eu esteja vivendo outra coisa. Sabe? Deturpar o tanto que eu fico com essa preocupação, Níris, de querer viver o que Jesus deixou para viver e não o que eu quero viver. De viver o que Jesus morreu, porque ninguém aceitou o que ele queria trazer. Olha aqui, a maioria das pessoas não aceitam o que a gente está aqui trazendo. Então, independente do sucesso dessa palavra, o que eu quero é que Jesus diga, muito bom, meu filho, que você morra, levando aquilo que eu morri para você aprender. Melhor ouvir isso do que ouvir, você está no caminho errado. Você está divergindo para a religião. Você está se preocupando com o templo. Eu estou me preocupando com pessoas. Você está se preocupando em só atacar o sistema. Tudo bem, mas se você não está se preocupando com as pessoas. Não foi isso que eu mandei você fazer. Não foi para isso que eu morri. Não foi para ter igrejas com nomes de igrejas. Não foi para ter um altar, um público, um pastor. E sucesso, encheu agora. Vamos botar outra igreja. Encheu também. E enquanto isso as pessoas não estão recebendo o evangelho. Só está recebendo as regras, as doutrinas, a religião. Eu não quero que a ICEM se torne isso. Eu quero que a gente seja pedras vivas. Que jorrem águas vivas para todos que passarem aqui. É difícil, gente. Marcos 6,6 disse
que Jesus se admirou da incredulidade deles. Jesus não estava numa boate. Rapaz, internalize isso. Jesus não estava num bar. Jesus estava na igreja ali. Ele não estava, cara. Ele não estava num ambiente que as pessoas nunca tinham ouvido falar de Deus. Ele estava num ambiente justamente no lugar onde todos afirmavam conhecer Deus mais do que todos os outros. Entre aí nas igrejas e pergunte, ou talvez na nossa, a gente vai arrotar a arrogância dizendo, eu conheço Deus. Por quê? Porque eu sou assembleiano, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou batista, porque eu sou insaniano. Já inventando um para aqui, né? Insanense, eu sei lá. Mas o que Jesus encontrou? Familiaridade, tradição. Jesus encontrou muito conhecimento, dona Marlene. Mas o que Jesus não encontrou? Fé. Eles conheciam informações sobre Jesus, mas não tinham fé em Jesus. Aí em Lucas 4, sem ser em Marcos, ele dá o exemplo, 2 exemplos. Eu amo isso. Ele dá da viúva de Sarepta, cara, e de Naamã, o sírio, velho. Ele dá um exemplo de um inimigo. Ele dá um exemplo de alguém que hoje representaria o inimigo da igreja que a gente detona. Naamã, o sírio, é inimigo. É inimigo. Olha aqui o que estão fazendo com a igreja de Cristo. É esse aí que Jesus deu o exemplo. Naamã, o sírio. Mas eu sei que muitos aí da internet vão bater assim, não adianta, pastor, não vou mudar. Não tem problema, então essa palavra não é para você. Só Jesus pode transformar seu coração. Eu não posso, não. O que eu estou dizendo é que Jesus elogiou o inimigo de Deus. Isso aqui é maravilhoso, cara. 2 pessoas de fora, 2 estrangeiros, 2 pessoas que os religiosos rapidamente. Mas se eu inventasse uma outra história aqui, a gente ia julgar essa pessoa. Mas como a gente sabe que Naamã foi humilde, que mergulhou, a gente já diz, está tudo certo. Mas se a gente se encontrasse com Naamã, de jeito nenhum, está pagando preço por não ser de Deus. Por isso que você está com lepra. Ah, cara, a gente é assim. 2 daí da rua. Esses 2 são 2 aí da rua, ó, que a gente já decidiu que não é de Deus, só porque não frequenta nenhuma igreja. São esses 2 aqui, ó. A viúva recebeu a palavra de Elias e obedeceu. Naamã, um sírio, cara, que mergulhou em água poluída, se humilhou e saiu curado. O que havia neles? Fé. O que havia nos religiosos? Tradição e regras. Para sentar no banco tem que ser assim. Ceia tem que ser assim. Vestimenta tem que ser assim. Horário do culto tem que ser assim. Só pode ter uma ceia por mês. Não pode ter 2. Você não pode fazer isso. Você não pode usar sunga. Olha, você não. Você tem que parar de fumar, senão está no inferno. Você tem que parar de beber, senão está no inferno. Meu Deus, cara. A gente é rápido. Os de fora responderam com fé. Os de fora tinham disposição para mudar. Isso é o mais importante. Os religiosos conheciam a história. Eles possuíam o ambiente. Eles possuíam o ambiente. Eles possuíam as regras. Mas sabe o que acontece com eles? Eles não tinham disposição para mudar, porque eles eram os sábios da palavra de Deus. Jesus estava mostrando que Deus encontrou fé em pessoas que a religião já tinha colocado do lado de fora. E encontrou incredulidade justamente naqueles que acreditavam estar dentro. O maior perigo não é estar fora, é estar dentro achando que está bem, porque você não muda. Quando já postaram, né, por aí, ou qualquer pessoa acusa, pastor Maurício não vive o que prega. Cara, se tem uma coisa que eu vivo é o que eu prego. Porque é tão fácil viver o que eu prego, porque eu sou o primeiro a confessar que eu sou miserável. É fácil ser miserável. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu erro muito, mas eu me quebranto muito. Tem vezes, dona Marina, que eu chego e falo assim, Senhor,
estou sem cara de te pedir perdão de novo. Mas como o Senhor mandou a gente perdoar 70 vezes 7, o Senhor deve perdoar 700 vezes 7, né? Que o Senhor é superior. Porque o amor dele é tão grande que quando eu peco contra Jesus, eu fico pensando assim, ele não merecia isso de mim. Eu não fico pensando nas consequências, não. A primeira coisa que passa é, como é que eu feri alguém que só me ama? E aí eu caio em choro mesmo, arrependido, arrependidaço. Porque eu vou falar algo muito forte aqui, gente. Quando Jesus falaram isso deles, ou melhor, quando Jesus elogiou aqueles que eles já condenavam, eles ficaram irados. Quer saber se você é religioso hoje? A pergunta é essa. Quer saber se você é religioso hoje? Quer saber se você faz parte dos religiosos? Responda. Qual a sua reação quando a graça te confronta? Você fica irado ou você busca mudar? Se a resposta for 1, você é religioso. Se a resposta for 2, você está no caminho certo. A religião fica ofendida quando Deus encontra fé em alguém que ela já havia condenado. E quando Deus encontra correção para as suas convicções. O teste é esse, cara. Toda vez que eu fico irado com uma correção, eu estou sendo religioso. E toda vez que eu fico irado, porque eu condenei alguém que Jesus não condena, eu também estou me comportando como um religioso. Eu creio que se todo mundo vasculhar o coração hoje, vai ver muito lado religioso dentro de si. Sexto, somos salvos pela graça e transformados pela graça. Efésios 2, 8, 9 vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. As obras não compram salvação, mas as obras nascem da salvação. A religião diz, mude para vir. O evangelho diz, venha e seja transformado. É lindo, cara. A gente não está defendendo o pecado, a gente está defendendo o evangelho. E eu vou já terminar. O primeiro pecado de Davi foi muito fácil de enxergar. Adultério, mentira, manipulação, assassinato. Já o segundo pecado de Davi, que Deus ia destruir uma nação inteira por causa dele, poderia passar despercebido. Agora olha o pecado: controle, orgulho, autoconfiança, autossuficiência, confiança nos seus números e não em Deus. Olha que pecado, cara. Eu falo, eu já falei isso aqui no dízimo. Eu falei, você que dá ou não dá o dízimo, você pode estar pecando ou não pecando. Só o seu coração vai dizer. Se for por medo, se for porque você confia em si próprio, se for por... é entre você e Deus. O que eu estou falando é que Davi só confiou nos seus números. E por isso Deus se irou. Se você está com o coração em Deus, fique tranquilo. Se você não está com o coração de autossuficiência, de eu mando na minha vida, eu mando no meu dinheiro, eu mando no meu trabalho. Eita, cara. Que Deus te quebre essa noite, porque é bom que você seja quebrado nesse mundo do que queime no inferno. É muito melhor. É muito melhor. Um nos escandaliza. O segundo pecado, talvez recebesse elogios da gente. Olha como ele controla bem a igreja. Ele bota 6 cadeiras assim, a igreja vai encher. Aquela igreja é um sucesso. Por quê? Porque tem 100 membros. Gente, isso não é difícil de falar, não. Isso não é difícil de sair de minha boca, não. Sua igreja tem sucesso, Maurício? Tem. Eu tenho 2 diáconos, tenho obreiros, tenho 2 pregadores e agora está com 100 membros. É muito fácil isso sair de minha boca. Aí Deus está olhando lá de cima. Peraí, é sucesso por isso? Meu filho, eu esperei que você respondesse a mesma coisa de quando ela era pequena. Sua igreja é sucesso? É por quê? Porque Deus está no altar e a gente se rende a Ele.
Ai, meu irmão, minha irmã, Deus trouxe a gente aqui para nos confrontar essa noite. Foi, eu acho que uns 8 cultos que eu soltei, só palavra de vitória. E aqui é vitória também, mas a vitória que vem primeiro de dentro. O interessante é que Deus viu os 2 pecados. Porque Deus não vê só aquilo que aparece. Deus viu o que aparece, mas viu o do coração também. A gente só julga o que vê. Aí Jesus disse, não julgue. Você não vê o que aquele cara... Ele se arrependeu para mim. Ele se quebrantou diante de mim. Porque você não foi lá perguntar, dizer como Natan, olha o que você fez, pastor, para aquela mulher lá, foi errado. Mas não. A gente já dá a sentença e diz, aquele ali não tem mais condição de pregar nunca mais na vida dele, aquilo ali não tem correção. E a gente esquece que um homem fez pior. E foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi ia ser escrachado aqui, gente. Ô Pai, meu Deus, cara. Ou a gente não acredita na Bíblia. Porque a gente não quer transpor ela para a nossa realidade. Talvez você agora esteja pensando no pecado de alguém. Talvez a gente esteja pensando, eu conheço uma pessoa assim, cara. Joãozinho devia estar aqui nesse culto. Mas o evangelho não é sobre fiscalizar o outro. Eu falei, o evangelho é primeiro um espelho. Sua trave primeiro, o cisco do outro primeiro. Hoje Deus não está perguntando primeiro o que aquela pessoa está fazendo. Pois o que Nira está fazendo quando ninguém está vendo? O que ela está fazendo lá na praia sem Isaac? Deus não está perguntando isso não, cara. Deus está perguntando o que existe dentro de você. O que é que existe dentro de você? Não é o que Mateus está fazendo, é o que existe dentro de mim. É isso que Deus está perguntando essa noite. Eu vejo facilmente o cigarro do outro, enquanto Deus está vendo minha incredulidade. Isso é muito forte, gente. Eu vejo a roupa do outro, e Deus está olhando e vendo minha soberba. Eu vejo o vício do outro, e Deus está vendo a minha justiça própria. Eu estou apontando tudo o que eu consigo ver, e Deus está julgando corretamente aquilo que ninguém está vendo em mim mesmo. Por isso, foi pregado aqui, quando a gente vê demais as coisas no outro, quando a gente fala demais das coisas do outro, a gente está mostrando verdadeiramente mais quem a gente é do que o outro é. A gente olha para nós mesmos e diz, estou certo porque eu faço o que ele não faz. Ou melhor, porque eu não faço o que aquela pessoa faz. Aí Deus pergunta para a gente, espera aí, em quem está a sua confiança? Está na sua força própria? Eu consigo não fazer aquilo que Mateus está fazendo lá, velho. Eu não faço, aquilo eu não faço não. Posso pecar, mas aquele ali eu não cometo não. Então, a nossa força não está em Deus, está na gente própria. Está em Cristo? Ou está no fato de eu pertencer a uma igreja? Não, eu sou de Deus. Por quê? Porque eu pertenço à igreja tal. A sua confiança está em Cristo? Ou nas regras que a gente consegue cumprir? Eu sou de Cristo, meu amor. Sabe por quê? Eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em bar. Olha, eu não me visto indecentemente. Então eu sou de Deus. Ou seja, você é de Deus pelo seu próprio esforço. Cristo não está nesse negócio. Agora, quando os frutos vêm naturalmente de um coração cheio da graça de Jesus Cristo, você pode dizer, eu estou em Deus, porque Ele me dá ordem e decência. Gente, o pecado mais perigoso que tem é achar que por seu esforço você está conseguindo ser bom. Mateus 7,5 diz, hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho. O interessante é que Jesus não disse que o argueiro não existia. Jesus também não disse que o cisco no olho do irmão devia ser ignorado. Ele não diz isso. Mas ele diz, primeiro trate a trave. Primeiro permita que Deus confronte você. Primeiro lembre-se de que você também depende da graça. E aí depois vá lá e tire o cisco do seu irmão. Foi isso que Natan fez. Natan fez isso.
Natan se consagrava ao Senhor, tirava o cisco do próprio olho e foi lá apontar a trave no olho de Davi. Lembre-se de que você também depende da graça antes de apontar o erro do irmão. Às vezes o pecado pior, Níris, é o que ninguém vê. E às vezes é o que ninguém considera pecado. A autossuficiência para Deus anula o sacrifício de Jesus na cruz, que é algo mais poderoso e potente que isso. E quando você for consertar o seu irmão, lembre-se, não é para condená-lo, não é para mostrar que você está certo, mas é para restaurá-lo, porque você tem que ir para ele com amor, senão você também não está transformado. Eu não acredito nesses crentes que ficam dizendo, olha lá, você viu a Lana? Diz que é de Deus, mas está lá no meio daquelas pessoas todas fumantes. Peraí, aí vira para a Lana, pessoalmente, se for um pouquinho mais corajosa, você não é de Deus nada, só anda com aquele povo lá. Não é isso que Deus está dizendo. Se Deus não quer que ela ande naquele lugar, ela tira a trave do orgulho primeiro de dentro dela. Ela se converte ao evangelho dela, depois ela vai e diz, Alana, minha amada, minha querida, esse meio não convém. Esse meio vai te derrubar. A palavra diz que as más companhias corrompem seus bons costumes. Por que a pessoa conseguiu chegar assim? Porque ela não chegou mais para apontar o erro e se sentir superior. Ela chegou transformada pelo evangelho, tirou a travona do olho dela e agora ela vai restaurar a irmã que precisa dela. Quando o evangelho é apenas uma janela, a gente procura culpado. Quando se torna espelho, encontramos em nós um pecador que precisa da graça até primeiro, para depois ajudar o próximo. E hoje Deus está perguntando, tem alguém que foi alcançado pela graça aqui? Tem alguém que foi alcançado pela graça aqui? Então aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.